Olá pessoal, vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos em tópicos em química. Hoje nós vamos falar de ligações químicas. Esse é um importante conteúdo para nós entendermos por que é que no planeta Terra existe uma diversidade tão grande de substâncias. Lembre-se que quando nós falamos de gases de tabela periódica, nós vimos que existem apenas pouco mais de 100 elementos conhecidos. Entretanto, existem muito mais substâncias, milhões, para não dizer bilhões, de substâncias diferentes no planeta Terra e mesmo fora dele. Por que será que, tendo apenas cento e poucos elementos, nós temos muito mais substâncias? E o que responde a essa pergunta são as ligações químicas. Os elementos químicos podem se ligar. Então veja, por que é que os elementos químicos se ligam? Essa é a pergunta-chave. Os elementos químicos se ligam para atingir a estabilidade. Os elementos químicos, de modo natural, não estão estáveis, eles estão neutros, mas não estáveis. Por quê? O que significa estabilidade? Pessoal, dá uma olhada, ó. Nós conversamos um pouco sobre isso em tabela periódica, tá? Se você não se recorda, dá uma consultada em aulas anteriores quando falamos sobre tabela periódica. Recorde-se que na última coluna da tabela periódica nós temos os gases nobres. Por que será que eles têm esse nome? Me acompanha aqui, ó. Os gases nobres são chamados nobres porque não reagem com outras substâncias, ou seja, são estáveis. Olha só a cara dos gases nobres nessa representação aqui, ó. Todos muito snobs, né? Todos dizendo assim, não, nós não nos misturamos com outros elementos. Nós somos separados porque nós já somos estáveis. Então observe, são os únicos elementos que apresentam a última camada completa, ou seja, já obedecem à regra do octeto. Então se eu pensar nessas duas características, ó, os gases nobres já são estáveis e os gases nobres já obedecem ao octeto. Pensando nas duas coisas de forma combinada, é isso que dá a estabilidade para os gases nobres. É o fato de já ter a última camada completa. Ou seja, a sua última camada já apresenta os 8 elétrons que tornam esses elementos químicos estáveis. Observe que os outros elementos da tabela periódica, olha só o comportamento deles aqui, ó. Todos os outros elementos vivem tentando ser igual aos gases nobres, ou seja, possuir 8 elétrons na camada de valência, na última camada, para enfim se tornarem estáveis. Então observe aqui, todos eles aqui, o alumínio, o magnésio, o sódio, o nitrogênio, o flúor, o oxigênio, todos eles buscando ser igual a um gás nobre, que nesse caso aqui seria o neônio, o neônio aqui, o segundo gás nobre. Então pessoal, a gente consegue entender aí por que é que os elementos se ligam para adquirir estabilidade. E o que significa estabilidade? Ter 8 elétrons na última camada. Aí passando rapidinho o olho aqui nessa tabela, observe que os elementos aqui do grupo 1, eles só tem o quê? 1 elétron na última camada. O do grupo 2 só tem 2 elétrons, do grupo 3, 3 elétrons e assim sucessivamente. Até chegando no grupo 8, ou 18, onde nós já temos os 8 elétrons e consequentemente está obedecido ao octeto, o que me dá estabilidade. Então o que eu vou memorizar aqui agora? Que os elementos químicos se ligam para adquirir estabilidade. E o que é estabilidade? Obedecer ao octeto, ou seja, ter 8 elétrons na última camada. Então nós vamos conversar hoje sobre isso, tá? Nós vamos conversar sobre essa tal estabilidade e, consequentemente, o que eles precisam fazer para adquirir essa estabilidade. O que é? Ligação química. Então aqui, mais uma vez, ó o grupo aqui dos gases nobres piscando aqui, ó. Eles já têm 8 elétrons, já estão estáveis. Todos os outros querem adquirir essa estabilidade. Observe, quem está aqui destacado em verde, aqui, que seria o grupo 7, ou o grupo 17. Observe, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Eles precisam ganhar mais um. Observe que eu tenho 2 emparelhados aqui, mais 2 em cima, mais 2 do lado e apenas um aqui embaixo. Então quem tem 7 elétrons na última camada quer fazer o quê? Ganhar um. Quem tem 6 elétrons na camada de valência para ficar com 8 quer ganhar 2. Quem tem 5 elétrons na camada de valência, tem 5, quer fazer o quê? Ganhar 3. Ok? Lembrando, que quem ganha elétron fica negativo. Então os elementos aqui do grupo 7 querem ganhar 1 e ficar menos 1. Lembrando, ganha elétron, fica negativo. Perde elétron, fica positivo. Esses são os íons aí sobre os quais nós já conversamos também. Veja mais, os elementos que estão aqui nesse bloco 4, no grupo 4,
O que eles querem fazer para ficar com 8? Olha só a situação. Ganhar 4. Querem ficar com 8, portanto, ganhar 4. Mas você vai perceber depois que esse grupo é um pouco diferente, porque para eles tanto fará ganhar 4 ou perder 4. Adiante. Quem está aqui no bloco 3, ó, nos blocos, vou acelerar aqui contigo, tá? No bloco 1, no bloco 2 ou no bloco 3, pessoal, ó, esses elétrons na última camada, eles não querem esses elétrons, eles querem perder esses elétrons. Tá? Assim, quem só tem um elétron na última camada quer fazer o quê? Não quer ganhar 7. Quer perder 1. Porque se ele perder esse último elétron da camada de valência, ele fica como camada, como última camada, a camada anterior, que já tem 8 elétrons nessa camada. Tá? Então vamos lá. Quem tem um elétron, ó, quem tem poucos elétrons, quem está em vermelho aqui, ó, quem tem poucos elétrons na camada de valência, por exemplo, ó, o sódio, ó, o sódio aqui, ó, só tem um elétron na camada de valência. O que ele quer fazer? Ele quer perder esse 1. Quem tem 2 elétrons quer perder os 2. Quem tem 3 elétrons quer perder os 3. Então quem tem 1, 2 ou 3 elétrons quer perder elétron. Quem tem 5, 6 ou 7 quer ganhar elétron para atingir o octeto. E quem tem 4 elétrons está no meio do caminho. Tanto faz ganhar 4 quanto perder 4. Tá? Então essa é a situação. Então observe que basicamente eu quero enfatizar com vocês os elementos que eu destaquei aqui em vermelho e os que eu destaquei em verde. O que eles querem fazer para ficar semelhantes aos gases nobres e portanto atingir estabilidade? Quem está em vermelho está falando igual esse carinha aqui, ó. Ah, eu quero me livrar desse elétron. Então quem tem um elétron, que é todo mundo que está aqui no bloco 1, quem tem 2 elétrons, que é todo mundo que está no bloco 2, e que tem 3 elétrons, que é todo mundo que está no bloco 3, ou 13, né? Tanto faz dizer isso pela contagem dos grupos, eles querem perder os seus elétrons. Tá falando igual esse carinha aqui, ó. Ah, eu quero me livrar desse elétron. Por outro lado, quem é verde, ó, quem é verde está dizendo assim, ó, ei, dá esse elétron para mim. Quem é o cloro aqui, por exemplo, o Cl é o cloro aqui, ó. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele quer ganhar 1 para ficar com para obedecer o tão sonhado octeto, né? Ou seja, a tão sonhada estabilidade, ok? Então, bloco 1, 2 ou 3, perder 1, 2 ou 3 elétrons. Bloco 5, 6 ou 7, ganhar. Quem está no 5 quer ganhar 3, para ficar com 8. Quem está no 6 quer ganhar 2, para ficar com 8. E quem está no 7 quer ganhar 1, para ficar com 8 também. E aí nós temos a situação apresentada, tá? Essa é a situação. Então, nós podemos resumir dessa forma. Quem está nos grupos 1, 2 ou 3 querem perder elétrons. Quem está nos grupos em verde aqui, ó, 5, 6 ou 7 quer ganhar elétron, tá? E quem está aqui no bloco 4, nesse meião aqui, ó, para ele tanto faz ganhar 4 ou perder 4, ok? Lembrando que o que eu estou chamando aqui de blocos de 3, 4, 5, 6 ou 7 ou 8, pode ser dito também, ó, bloco 13, 14, 15, 16, 17 e 18, né? Se você contar as colunas aqui da tabela periódica, você chega a esses números. Beleza. Então nós podemos, então, nessa primeira aula, nós entendemos o que é a ligação química, novamente. Para que os elementos se ligam? Para adquirir estabilidade. Segundo, o que é estabilidade? É obedecer à regra do octeto. Tá? Então, o que é? Portanto, estabilidade é octeto. Pessoal, eu só quero abrir um parêntese aqui agora para nós, tá? A situação é a seguinte: apenas 2 elementos químicos não obedecem ao octeto: o hidrogênio e o hélio. Por quê? Eles só precisam de 2 elétrons na camada de valência. Você sabe por quê? Porque esses 2 elementos só tem uma camada. Tá? O hidrogênio só tem número atômico 1, só tem um elétron. O hélio é número atômico 2, só tem 2 elétrons. E na primeira camada só cabe 2 elétrons. Lembra? Camada K? Camada K que só cabe o quê? 2 elétrons. Então, recordando isso aí, tá? Se você não se lembra, volta lá nas aulas que tratavam, né, da descrição do átomo, das partes do átomo, da distribuição dos elétrons na eletrosfera, né, distribuição por camadas, distribuição por subníveis. Volta lá para lembrar. Na camada K só cabem 2 elétrons. Quem são os elementos que só têm a primeira camada? Hidrogênio e hélio. Então eles só precisam de 1 no caso do hidrogênio e de 2 no caso do hélio. Observe o hélio. O hélio já está com dueto fechado. Eu não estou falando de octeto, estou falando de dueto. Então, todos os outros elementos da tabela periódica obedecem ao octeto. 8 elétrons na última camada significa estabilidade.
mas apenas hidrogênio e hélio, regra do dueto, porque ele só tem uma camada, onde só cabem 2 elétrons, tá? Fixando isso aí. Depois a gente conversa mais sobre essa importante informação. Bom, na aula de hoje, feita essa primeira introdução, eu vou conversar rapidamente com vocês sobre ligação iônica. E na aula seguinte eu vou conversar com vocês sobre as outras ligações, a covalente e a metálica, certo? Então vamos lá, ligação iônica, o que é ela? Ocorre entre um elemento que tende a perder elétron com outro elemento que tende a ganhar elétron. Pense, um carinha que quer perder está dizendo assim, ó, eu quero me livrar desse elétron. Por quê? Porque ele tem poucos elétrons, ou 1, ou 2, ou 3. E está se ligando com outro elemento que tem muitos elétrons na última camada, por exemplo, tem 5, 6 ou 7, né? E quer ganhar elétron. Quem está com 5 quer ganhar 3. Quem está com 6 quer ganhar mais 2 para fechar o octeto. E quem está com 7 quer ganhar mais 1 para fechar o octeto. Então a ligação iônica, pessoal, ocorre entre um elemento que quer se livrar, ou seja, perder o elétron dele, porque ele tem poucos elétrons na última camada, com outro elemento que quer ganhar, ele tem muitos elétrons, ó, ele quer ganhar para poder atingir o octeto. Então observe a situação, eu tenho um elemento dizendo, poxa, quero me livrar, e o outro dizendo, opa, eu quero. Toda vez que esses dois elementos químicos se encontram por aí, eles fazem ligação. Porque um não quer, o outro quer. Aí um diz assim, ó, dá pra mim. Esse tipo de ligação é a ligação iônica, tá? Quando é que ela acontece? Quando eu tenho um metal, todo metal quer perder elétron. E todo ametal quer ganhar elétron, tá? O 1, 2 e 3, grupos 1, 2 e 3, são metais. Grupos 5, 6 e 7, ametais. Né? Então veja só. Então toda vez que um metal se encontra com um ametal, acontece ligação iônica. Vamos entender o mecanismo dessa ligação. Veja só. Vou colocar um exemplo aqui para nós. Ó. Aqui está o sódio. Olha só a distribuição do sódio. O sódio tem número atômico 11. Observe quantos elétrons que ele tem. 2 na primeira camada, mais 8 na segunda, 10. 10 mais 1, 11. 8 elétrons distribuídos pelas 3 camadas eletrônicas. Por que eu disse para você que quem tem pouco elétron quer perder o elétron? Porque pense comigo. Se esse sódio perder esse eletrinho aqui, ó, se ele perder esse último eletrinho, essa camada desaparece. E qual é a camada que passa a ser a camada dele? Essa camada aqui, ó, passa a ser a última camada. Que já tem o quê? 8. Pronto, fechou o octeto. Tá? Por outro lado, olha esse outro elemento aqui, ó, o cloro. Olha a última camada dele, quantos elétrons tem, ó? Lembrando, né? O cloro é número atômico 17. Ó, 2 mais 8 na segunda camada são 10, mais 7 da última camada são 17. Número atômico 17. Tem 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera, distribuídos de acordo com essa configuração. Então por que eu disse para você que o cloro quer ganhar elétron? Porque ele já tem muitos elétrons. Olha, ele pensa assim, ó, poxa, para eu ficar com o octeto fechado, o que é o octeto? Ter 8 elétrons na última camada. Ele pensa assim, ó, como é que o cloro pensa? Ó, eu posso dizer o seguinte, eu tenho 7 elétrons, eu posso perder os 7 e ficar com a camada mais interna que já tem 8, fechei o octeto. Ou então ele pensa assim, eu tenho 7, eu posso ganhar 1 e fechar o octeto na minha última camada. O que é mais fácil, ganhar 1 ou perder 7? Obviamente que a natureza, né, procura sempre o caminho do menor esforço, maior custo-benefício. É muito mais fácil ganhar um elétron do que perder 7. Então é assim que o cloro pensa. Já o sódio, ó, o que é mais fácil? É perder esse 1 e ficar com essa camada mais interna, ou ganhar 7 para preencher essa camada com os 8 elétrons. Como é que o sódio pensa? Não, eu não quero ganhar, eu quero perder. Então, sempre que esses dois elementos se encontram, um quer perder, outro quer ganhar, eu tenho a chamada ligação iônica. Acompanhe. Se esse aqui perde um elétron, ele vira, ou melhor, voltando aqui, né? Então qual é o mecanismo da ligação? Se esse quer perder e esse quer ganhar, o elétron pula, gente, ó, pula. Esse não quer, esse quer. Tome. Olha esse aqui que está falando, ó. Eu quero me livrar. E você diz, dá ele para mim. A mãozinha dele aqui, ó. Ele vem aqui e pega esse elétron para ele. Aí esse aqui fica com essa camada mais interna e esse aqui preenche a sua última camada. Tá vendo que interessante a representação? Aqui a mãozinha aqui vai lá e cata esse elétron aqui para ele, ó. Pegou aqui e jogou na eletrosfera dele. Ele fecha os 8, né? Emparelha aqui esse último par de elétrons, né? E aí ele fecha o 8. E esse aqui, por que ele fechou os 8? Porque se ele perdeu esse elétron, ele está usando agora essa camada aqui como camada de valência. Beleza, então nós entendemos o mecanismo. Veja comigo, se o sódio perde um elétron, ele fica positivo. Lembra? Íon, quando perde elétron, vira um
cátion, íon positivo. E o cloro que ganhou o elétron ficou negativo. Então todo esse átomo aqui que estava neutro, né? Uma vez que ele recebeu o elétron, ele agora é um íon negativo. Pessoal, o que acontece com os opostos? Os opostos se atraem. Ó, carga positiva, carga negativa. Eles vão, ó, grudam no outro, formando a substância cloreto de sódio. Aqui, ó, o NaCl, grudadinhos aqui, formando o sal de cozinha, né? O NaCl. Isso aqui é um composto iônico. Por que diz que é um composto iônico? Porque eles são íons, tá vendo? Ó, perdeu o elétron, virou um íon positivo. Ganhou o elétron, virou um íon positivo. Os íons estão aqui, ó, eles estão se atraindo por uma força eletrostática, né? Que os opostos se atraem, né? E aí eles grudam no outro, formando o cloreto de sódio. Então entenda também o seguinte, que não são apenas dois, não, são zilhões de átomos de cloreto de sódio para formar o sal de cozinha, né? Que é substância comum em todas as cozinhas. Então são zilhões e eles formam essa estrutura aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui arroxeada está aqui, né? E as verdinhas estão aqui. Eles formam essa estrutura aqui super organizada, ó, chamada rede cristalina. São zilhões de átomos formando aquele cristalzinho de sal. Pode ser se o sal fino e o sal grosso, né? Quanto maior for o cristalzinho do sal, é porque mais átomos de sódio e cloro eu tenho nessa ligação. Lembrando que eles são íons, né? E a força de atração entre os opostos é que está mantendo a estrutura dessa ligação. Beleza, então fiz aqui a ligação iônica. Como é que eu lido com isso no dia a dia? Como é que eu simplifico para eu conseguir fazer rapidamente as ligações químicas? Eu vou lhe dar dois caminhos, tá? Dois. Um caminho é quando você pensa na chamada fórmula eletrônica proposta por Lewis. Pense comigo, ó, tem o sódio e tem o cloro. Ó como é que eu faço. Pense comigo. Eu quero fazer a ligação entre o sódio e o cloro. Eu paro e penso, essa ligação é de que tipo? Ah, é iônica. Por que iônica? Porque o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Logo de cara eu já sei. Se é metal com ametal, metal quer perder, ametal quer ganhar. Consequentemente, ligação iônica. Beleza. Então olha só, me acompanhe. Como é que eu faço para então ter a ligação? Vou lembrar da tabela periódica. Ó. O sódio só tem um elétron na última camada porque ele está no grupo 1. Sódio, lembra da tabela periódica? Grupo 1. Então ele só tem um eletrinho na última camada. E o cloro está no grupo 7 ou 17, lá do outro lado. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Aí eu vou colocar os 7 elétrons, ó. Me acompanhe. 1, 2, 3, 4. Coloquei 4 elétrons. E depois vou agora colocar os outros 3, ó, 4. 5, 6, 7. Vocês viram como é que eu fiz? Que eu coloquei primeiro um em cada polo e depois eu fui emparelhando? É importante que vocês façam dessa forma, tá? Então quando eu for colocar elétrons na eletrosfera de um átomo, eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 4 e depois eu emparelho 5, 6, 7, 8. Nesse caso aqui, porque eu botei apenas 7, porque ele está no bloco 7, família 7, né? Ele é um halogênio, portanto ele tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza, aí o que eu vou fazer? Sozinho aqui com sozinho aqui, ó, eu pego esse aqui e passo para cá. O que eu estou fazendo? Ó, transferir esse elétron. Esse cara perdeu, esse ganhou. Quando esse aqui perdeu, ele virou o quê? Na+. E esse aqui virou o Cl-. Quem perde elétron é um cátion, íon positivo. Quem ganha elétron é um ânion, íon negativo. E os opostos se atraem, produzindo o tal do sal de cozinha. Beleza? Tranquilo. Vamos ver outro exemplo? Eu quero ligar agora o magnésio e o flúor. O magnésio está no grupo 2 da tabela. Então ele tem 2 elétrons, ó, 1, 2. Pronto, boto um em cada polo, só tem 2. Eu não boto um do lado do outro, tá, gente? Eu boto um em cada polo. Cadê os polos norte, sul, leste e oeste? Em cima, embaixo, um lado do outro. Então são 2, botei 2. Agora eu vou para o flúor, ó. O flúor está lá no grupo 7 também, ele também é halogênio. Né? Então ele tem 7. Olha o que eu vou fazer: um em cima, um embaixo, um de um lado, outro do outro. E agora sim eu começo a emparelhar, ó. Coloquei, emparelhei um aqui, 5, né? Aí vem 6, 7, pronto. Agora eu vim sozinho com sozinho, fui lá, ó, e passei o elétron. Ó, transferi o elétron. Beleza, olha só o que aconteceu com o flúor, ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Opa, mas pera aí, e o magnésio? O magnésio ainda tem um sozinho aqui, e agora? E agora? Como é que eu resolvo a situação? Ó, o flúor, beleza, ele já obedeceu o octeto, 8 elétrons. E o magnésio, ele perdeu um, mas ainda tem um para poder perder. Aí o que eu faço? Eu providencio um outro flúor. O flúor está lá, abundante na natureza. E o flúor, novamente, ó, 1, 2,
3, 4, um em cada polo, 5, 6, 7. Aí novamente, ó, sozinho com sozinho, passei, pronto. Aí resolvi o problema do primeiro flúor, do segundo flúor e do magnésio também. Pronto. Então toda vez que eu quiser ligar magnésio e flúor, eu vou precisar de um magnésio e 2 flúor. Então o magnésio perdeu 2 elétrons, ficou mais 2. Cada flúor ganhou 1 elétron, ficou menos 1. Me dando o quê? O chamado MgF2, porque apenas um magnésio e 2 átomos de flúor. Esse aqui é o fluoreto de magnésio. Mais um exemplo, tá? Mais um exemplo dessa notação de Lewis, notação eletrônica de Lewis, tá? Vamos ligar agora o alumínio e o enxofre. O alumínio está no bloco 3, então ele tem 3 elétrons. Vamos nós. 1, 2, 3, um em cada polo, tá? E o enxofre está no bloco 6, ele é um calcogênio. Então vou eu, ó, 1, 2, 3, 4, um em cada polo, 5, 6, beleza. Sozinho com sozinho, tá ele aqui, ó. Esse sozinho aqui com esse sozinho aqui, passei o elétron. Esse sozinho aqui com esse sozinho aqui, passei o elétron. Beleza. O enxofre, está resolvido o problema. Opa, mas e o alumínio? Problemas com alumínio. Aí o que eu faço? Arranjo outro enxofre para ele. Pego outro enxofre, coloco os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. 6 elétrons na camada de valência. Aí o elétron está sozinho, passei. Ó, resolvi o problema do alumínio. Mas peraí, e esse enxofre aqui? Esse enxofre aqui precisava receber 2, tem um desemparelhado aqui ainda. Problema, o que eu faço? Arranjo outro alumínio para ligar o enxofre. Eu pego outro alumínio e boto aqui embaixo. Aí observe, o alumínio, né, os 3 elétrons que a gente já tinha colocado, tá ele aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou sozinho com sozinho, passei o elétron, beleza. Resolvi o problema do nosso amigo aqui, ó. Mas olha só, criei problema para o alumínio que eu tinha. O que eu vou fazer? O alumínio está com problema. Quem é o parceiro dele? O enxofre. Arranjo outro enxofre. O enxofre está abundante, o alumínio também. Aí, ó, coloquei os 6 elétrons da camada de valência. Tem um aqui, passei. Tem outro aqui, passei. E agora? Resolveu o problema do enxofre e resolveu o problema desse alumínio. Bacana! Então o que eu precisei fazer? Para fazer a ligação entre o alumínio e o enxofre, ó, eu precisei de 2 átomos de alumínio, por isso Al2, e 3 átomos de enxofre, por isso S3. Então o sulfeto de alumínio, toda vez que eu ligar alumínio com enxofre, essa ligação acontecerá nessas proporções. Bacana? Então essa é a ligação iônica, certo? Veja só, mas eu disse para você que ele mostrar 2 formas de fazer a fórmula iônica, né? A fórmula do composto iônico aqui no final. Será que toda vez que eu for fazer ligação entre um metal e um ametal, será que toda vez eu vou precisar fazer toda essa situação, né, de ficar olhando elétrons e bota a bolinha e 1, 2, 3, 4 em cada polo, e aí passa e fica observando se equilibrou todo mundo? Pessoal, tem uma outra forma, uma forma mais simples de fazer isso. Eu lhe mostrei aqui para você entender o mecanismo. Mas olha só, como que eu posso fazer essas ligações aqui, as mesmas que eu fiz antes, ó? Sódio e cloro, magnésio e flúor, alumínio e enxofre. Como é que eu posso fazer essas ligações aqui de uma forma mais simples, mais rápida e direta? É só eu usar esse método para obter a fórmula do composto iônico em 3 passos. Tá? 3 passos e simples assim. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prever as cargas que esses íons vão ter usando a tabela periódica. Primeiro eu vou prever as cargas. O que eu sei sobre isso? Me acompanhe, ó. Quem está no bloco 1, coluna 1, que é um metal alcalino, né? Coluna 1 da tabela, ele só tem 1 elétron. Ele quer fazer o quê? Perder esse 1. Se ele perde esse 1, ele fica com carga mais 1. Então eu estou prevendo a carga, porque eu conheço a posição dele na tabela periódica. Quem está no bloco 2 da tabela periódica, que são os metais alcalino-terrosos, o que acontece com eles? 2 elétrons, eles querem perder 2 ou querem ganhar 6? Perder 2. Quem perde 2 fica com carga mais 2. Então todo mundo da coluna 2, do grupo dos metais alcalino-terrosos, quer fazer o quê? Perder 2. Então toda vez que ele perde, ele fica mais 2. Eu estou prevendo a carga dele com base na posição dele na tabela periódica. Quem está no grupo 3 quer fazer o quê? Para fechar os 8 do octeto. Quer ganhar 5 ou quer perder 3?
quer perder 3. É mais fácil perder 3 e ganhar 5. Então todo mundo que está na coluna 3 quer perder 3 e ficar com carga mais 3. Então eu estou prevendo o que está acontecendo com quem está no grupo 1A, 2A e 3A. 1, 2 e 3. Quem está no grupo 1 sempre fica com carga mais 1. Quem está no grupo 2 sempre fica com carga mais 2. E quem está no grupo 3 sempre fica com carga mais 3. Beleza. E para o outro lado, entre os ametais, observe, me interessa saber o que acontece com os elementos do grupo 15, 16 e 17. Quem está no grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. 5 elétrons. Quem tem 5 elétrons tem muitos elétrons. É melhor para ele ganhar 3 para fechar o octeto ou perder os 5 daquela camada? Mais fácil ele ganhar 3. Quem ganha 3 elétrons fica com carga menos 3. Ok? Estou prevendo a carga com base na posição. Quem está no grupo 6 quer ganhar 2. Né? Tem 6, ganha 2, fica com 8. Então o que eu quero fazer aqui? Ganhar 2, ele fica com carga menos 2. E quem tem 7 elétrons na última camada? Para fechar o octeto, quer ganhar mais 1. Se ele ganha 1, ele fecha o octeto e fica com carga menos 1. Beleza, então é assim que eu prevejo as cargas. Ó. Quem está no grupo, está escrito aqui, ó, os metais 1, 2 e 3. Quem está no grupo 1, carga mais 1. Grupo 2, carga mais 2. Grupo 3, carga mais 3. E os grupos 15, 16 e 17, ó, quem está no grupo 15, é só olhar para o segundo número aqui, né? Tem 5 elétrons. Ó. Quem está no grupo 16 tem 6 elétrons. Quem está no grupo 17 tem 7 elétrons. Quem tem 5 elétrons, quem tem 5 ganha 3 e fica com carga menos 3. Quem está no grupo 16 tem 6, ganha 2 e fica com 8, mas a carga é menos 2. E quem tem 7 elétrons na última camada, ganha apenas 1, fica com carga menos 1. Beleza, aprendi a prever as cargas. Bom, ó como é simples. Ó. Então olha aqui o sódio. O sódio, ele é do grupo 1, ele tende a ficar mais 1. O cloro é do grupo 7, tá? Então ele tende a ganhar 1 e ficar com carga menos 1. Aí olha como é simples, ó. Depois que eu faço a previsão das cargas, eu cruzo as cargas. Olha o que eu vou fazer. Cruzei. Essa carguinha passa para cá e essa carguinha passa para cá. E esse númerozinho, pessoal, que era a carga, ó, passa a ser o índice. O 1 está aqui e o 1 está aqui. Só que eu não preciso escrever o número 1, né? Não preciso escrever o número 1. Então eu já sei que toda vez que eu ligar o sódio com o cloro, vai ser a fórmula NaCl. Veja esse aqui, ó. O magnésio é do grupo 2. Então a carga dele qual é? Ah, esqueci de anotar o nome. Cloreto de sódio. Vamos nós. Magnésio, grupo 2, o que ele tem de carga? Mais 2. E o flúor, grupo 7, 7 elétrons na última camada, ó, fica menos 1. Aí eu cruzo as cargas, ó, essa passa para lá, essa passa para cá. Esse 1zinho veio para cá e esse 2zinho veio para cá. Virou o quê? MgF2. Toda vez que eu fizer a ligação entre o magnésio e o flúor, quem vai ser as proporções? Eu tenho um magnésio para cada 2 flúor, 2 flúor para cada magnésio, certo? Esse aí é o fluoreto de magnésio. E o alumínio e o enxofre? Ó, o alumínio é do grupo 3, então ele tende a perder 3 e ficar com carga mais 3. E o enxofre? O enxofre é do grupo 6, ele tende a ganhar 2 para ficar com 8 e ficar com carga menos 2. Aí novamente, ó, cruzo as cargas, esse 2zinho aqui vem para cá e esse 3zinho aqui vem para cá. Ó. Ficou o quê? AL2S3. Tá? O 2zinho passou para cá e o 3zinho passou para lá. Pronto. Toda vez que eu ligar alumínio com enxofre, eu preciso de 2 alumínios para cada 3 enxofres. Esse aqui é o sulfeto de alumínio. Viu como é fácil? Então agora, toda vez que eu for fazer a ligação entre um metal e um ametal, eu prevejo as cargas com base na tabela periódica e cruzo as cargas. Essas carguinhas passam a ser o quê? Passam a ser as quantidades de cada um desses elementos naquele composto iônico, tá? Para ajudar ainda mais, tá, pessoal? Ó, vou lhe dar mais dica aqui, ó. Vou fazer mais, tá? Ó, ligando o alumínio com o nitrogênio. O alumínio, grupo 3, vai ficar o quê? Perde 3, fica mais 3. E o nitrogênio, grupo 5, quer ganhar 3 para ficar com 8. Vai ficar o quê? Menos 3. Aí o que eu vou fazer? Cruzei, ó. Vai ficar o quê? Al3N3. Tá vendo? Simples assim. Agora, ó, presta atenção na dica, viu? Toda vez, pessoal, que eu puder simplificar os números, eu tenho que simplificar. Eu sou obrigado a simplificar. Se eu não simplificar, está errada a fórmula. Ó, eu posso simplificar o 3 com 3? Posso, né? Dá para simplificar por 3, que vai dar o quê? Corta o 3 vai ficar, corta tudo, fica 1. Então a fórmula do ligando alumínio com nitrogênio é ALN, que é o nitreto de alumínio. Nitreto de alumínio. Vamos ver outro exemplo, como esse aí?
Se eu ligar o cálcio com o oxigênio, ó, metal é o cálcio, a metal é o oxigênio. O cálcio é do grupo 2A, ele tem carga mais 2. O oxigênio é do grupo 6A, ele quer ganhar 2, então ele vai ficar menos 2. Vou cruzar as cargas, ficou Ca2O2. Dá para simplificar? Dá. Se dá para simplificar, eu sou obrigado a simplificar. Portanto, ele vai ficar CaO. Acabou aí, tá? Esse é o óxido de cálcio, certo? Beleza, e para finalizar eu vou colocar um exemplo aqui, ó, um exemplo que eu vou chamar a atenção porque você tinha se esquecido do que eu vou falar, tá? Você tinha esquecido, ó. Olha só o que acontece. O potássio, ele é da família 1A, então ele é o quê? Ele é mais 1. E o hidrogênio, o hidrogênio aqui está menos 1, tá vendo? Menos 1, porque o que está acontecendo com o hidrogênio? O hidrogênio, gente, ele só tem um elétron na última camada, ele quer ganhar um. O hidrogênio sempre quer ganhar um elétron, né? Sempre quer ganhar, porque ele só tem um. Para fechar a camada dele, ele precisa de 2. Lembre-se que o hidrogênio obedece ao dueto e não ao octeto. Não ao octeto. Hidrogênio e hélio só tem uma camada. Na primeira camada só cabem 2 elétrons. O hélio já está resolvido, porque ele é um gás nobre, lembre-se, ele não se mistura. Mas o hidrogênio não, ele só tem um elétron de uma camada. Ele quer ganhar um para fechar o dueto. Então observe, o potássio aqui, ó, tá vendo? Ó, ele é família 1A mais 1. Mas se você observar, o hidrogênio também está lá na família 1A. Está na família 1, né? Então ele também tem um elétron. Você pensa, ele quer perder. O hidrogênio quer perder, mas pô, se ele perder o único elétron que ele tem, ele vira só um núcleozinho vagando pelo espaço. Não, ele quer a eletrosfera dele, né? Então ele tem que ganhar um elétron. Então observe, o hidrogênio, embora esteja lá no bloco 1, ele nunca quer perder o seu único elétron. Ele quer ganhar um eletrinho para obedecer ao dueto. Então é por isso que eu coloquei para você, ó, que o potássio vai perder um elétron e o hidrogênio vai ganhar um elétron para ficar obedecendo ao dueto. Então ele vai ficar o quê? Cruzei as cargas, juntando ficou K ligado com H. Esse aqui é o hidreto de potássio. Beleza? Então finalizando aqui nosso bate-papo, uma pequena revisão, um resumo sobre a ligação iônica. Olha o que está acontecendo. Metal, eu quero me livrar desse elétron. Eu tenho poucos elétrons, 1, 2 ou 3, quero me livrar. E esse cara aqui que é o ametal, eu tenho muitos elétrons e quero ganhar mais para fechar os 8. Né? Então a mãozinha dele aqui, ó, dizendo assim, eu vou pegar esse elétron para mim e jogar na minha eletrosfera. Eu que tenho 7 vou ficar com 8. E esse carinha aqui, quando perder esse elétron, é o que nós vimos lá na representação. Né? Por isso que eu fiz questão de mastigar tanto para você. Para você ver que quando ele perde esse elétron, ele tem camada mais interna. Que quando ele perder aquele elétron, essa camada de fora some, ele passa a usar a camada um pouco mais interna, que já está obedecendo ao octeto. Né? Então é o que a gente está vendo aqui nesse desenho aqui bem representativo. Então a palavra-chave da ligação iônica é a transferência. O elétron sai do metal e passa para o metal. Guarda essa palavra, tá? A ligação iônica é uma transferência. É por isso que é uma setinha, que a gente usa uma setinha para mostrar para onde o elétron está indo. Forma compostos iônicos, né? Os compostos formados por ligação iônica são compostos iônicos. A estrutura do composto iônico é uma rede cristalina ou cristal iônico. Lembra dos cristalzinhos de sal, né? A gente chama cristal de sal por quê? Porque é uma ligação iônica. Tá? E na temperatura ambiente os compostos iônicos são sólidos, porque essa força que atrai os íons é uma força intensa, né? Chamada força eletrostática, que mantém a coesão dessa estrutura cristalina. Ok? Um exercíciozinho para finalizar. Ó, X e Z são elementos químicos com números atômicos 20 e 35, respectivamente. A ligação que ocorrerá entre X e Z e a fórmula química do composto formado são... Para isso eu vou precisar dar uma espiada na tabela periódica. Ó, se esse elemento X é número atômico 20, olha aqui onde é que está o 20, ó. Ele é do bloco da coluna 2A, ele é um metal alcalino terroso, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó, X e Z. Se o X está aqui, vou prever a carga dele. Ah, ele tem 2 elétrons na última camada. Ah, ele quer perder 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com carga mais 2. Beleza. Agora eu vou procurar o Z. O Z tem número atômico 35. Olha ele aqui, ó. Ele aqui está nesse grupo aqui, né? No grupo 17. Quem está nesse grupo tem 7. É só olhar o segundo número, ó. Quem está aqui tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 elétrons quer fazer o quê? Ganhar mais 1 para fechar o octeto. Quem ganha 1 elétron fica com carga o quê? Menos 1, ó. Tá vendo? Então eu fiz a previsão das cargas. E agora o que eu faço? Cruzo. Ao cruzar as cargas, eu tenho que passou para lá, passou para cá.
eu teria que o 1zinho vai vir para cá e o 2zinho vai para lá. Vai ficar o quê? XZ2. Então, se eu procurar agora, qual é o tipo de ligação? Ah, o tipo de ligação é iônica. Por que iônica? Metal com a metal. Um quer perder, o outro quer ganhar. Então, a ligação é iônica. Então, eu já desconsidero as letras C e D. Ó. Vou olhar só para A e B. E qual é a fórmula do composto? É XZ2. XZ2. Portanto, a minha resposta seria letra A. Ok? Pessoal, encerramos aqui essa aula. É uma primeira aula de ligações químicas. Conversamos o que é a ligação química e a necessidade dela, né? É ela que nos dá toda a diversidade de substâncias no planeta e mesmo fora dele. São trilhões de substâncias, formadas apenas pelos elementos que nós vemos aqui na tabela periódica, né? Então, são as combinações entre esses elementos que me dão toda essa variedade. Então, graças às ligações químicas, nós temos toda a diversidade de substâncias do planeta e mesmo fora dele. Mas o que é ligação? Para que serve a ligação? Para dar estabilidade. E o que é estabilidade? Octeto. Estabilidade é octeto. E o que é octeto? 8 elétrons na camada de valência. Exceto hidrogênio e hélio, que obedece ao dueto. 2 elétrons na camada de valência. Ok? E aí nós vimos que a ligação iônica é um primeiro exemplo, um primeiro tipo de ligação. Na aula posterior, uma aula adiante, a gente vai conversar sobre a ligação covalente e a ligação metálica. Beleza? Então ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber aulas adiante aí sobre esses tópicos, ligações químicas e outros temas que a gente vai abordar também. Tá bom? Tchau!